LVBI11, o fundo de logística da VBI. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora, no dia 27 de junho de 2025. Continuará o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele iniciou as operações em novembro de 2018, tem um patrimônio líquido total de 2 bi, a cota patrimonial a R$ 124,77, tem uma liquidez diária na B3 de R$ 2.300.000, conta com seu patrimônio aí com 10 ativos na carteira, 32 locatários, uma BL total de 519 mil metros quadrados, uma vacância física hoje na casa de 10,7%, 4,3 anos o prazo médio dos contratos, uma vacância financeira de 8%, um portfólio médio aí no preço a mercado de R$ 2.486.000, um aluguel médio do portfólio de R$ 28,35 o metro quadrado. Na data que eu gravo aqui com vocês, o LVBI11 cota na B3 a R$ 101,45, fazendo um P sobre VP de 0,81, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 1,41%. A cotação lá no mercado secundário chegou aos R$ 84,47 em dezembro de 2024. Desde então buscou aí uma pequena recuperação, mas ainda segue abaixo daquela cotação top lá de 2024, que foi de R$ 106,74. A última distribuição do fundo foi de 75 centavos por cota, paga no dia 6 de junho de 2025, fazendo um yield de 0,74, anual de 9,8. E se o cotista tivesse investido em LVBI11 R$ 1.000 há 2 anos, teria hoje R$ 1.054,80. A rentabilidade do fundo ainda não consegue superar o IFIX, o IPCA e também não supera o CDI, conforme o gráfico aqui do Investidor 10, dando no período apenas 5,48% de rentabilidade, enquanto o CDI deu 24,14%, o IPCA 9,54% e o IFIX 10,99%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aqui do LVBI11. Voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que no mês de maio teve aqui algumas atualizações dos processos de locação em andamento no portfólio. Para o Mauá, a empresa que estava em contrato de locação na totalidade reavaliou sua estratégia e decidiu não seguir adiante. Para o Itapevi, a gestão comenta aqui que assinou a locação dos módulos que estavam vagos, o que levará a vacância do parque a zero. Em Extrema, também assinou uma nova locação em um módulo que estava em fase de desocupação, evitando assim o impacto na carteira. Em relação ao Cajamar, a discussão contratual tem levado mais tempo do que o usual, uma vez que se trata aí de empresa estrangeira que está aí em fase de tradução do contrato de locação. Em relação aos resultados aqui do fundo, ele fez uma receita total de 88 centavos por cota, o que levou a um resultado de 77 centavos por cota, e no mês o resultado foi impactado positivamente pelas multas das saídas lá da Sequoia e também da Fisalha. O rendimento anunciado foi 75 centavos por cota, então o fundo conseguiu fazer 2 centavos aí lá para a sua reserva. Em relação às movimentações de locatários, a gestão comenta aqui que não teve movimentações de saídas de locatários, permanecendo então a vacância física do fundo na casa de 10,7% e a vacância financeira na casa de 8%. A gestão comenta aqui que concluiu 3 novas locações recentes. A primeira é para a DT Comércio, que ocupará 1.664 metros quadrados de ABL lá no Itapevi, para a Vitra, que assinará 2.400 metros lá em Extrema, e também para a Princípia, que assinou a locação lá para o ativo de Itapevi de 1.700 metros quadrados. A gestão comenta aqui também que acertou a expansão lá do Atacarejo, lá no imóvel de Aratu, de 2.416 metros quadrados, chegando aí um total de 11.360 metros quadrados ocupados lá naquele imóvel a partir da competência de junho. Em relação às movimentações aqui de saídas de inquilinos, a gestão comenta que segue mapeando a saída da Nestlé lá no ativo de Extrema, que ocorrerá agora em agosto, e também a Solística, que devolverá o módulo que ocupará até em outubro de 2025. Em relação aos reajustes e revisionais aqui do fundo, foi um total de 8.000 metros quadrados de ABL. Em relação à alavancagem, ela é bem pequena, segue lá para o ativo de Aratu, formando apenas 0,6% aqui de alavancagem, o que é bem tranquilo. Em relação à inadimplência, ela permanece lá com os 17 centavos por cota
para as Americanas e também para o dia, veremos um pouco adiante. Em relação à performance do fundo aqui para o mês, foi negativa de 0,5%, enquanto o IFIX rendeu 1,4% e o CDI bruto rendeu 1,1%. Na distribuição de 75 centavos por cota, ele faz lá um yield anualizado de patrimonial de 7,2% e um yield anualizado em relação à cota a mercado de 8,9%. Para a DRE do fundo de maio de 2025, ele fez aqui um total de receitas de R$ 14.231.000, chegando aí a um resultado distribuível de R$ 12.347.000, com R$ 1.884.000 de despesas, um resultado distribuído de R$ 12.088.000, o equivalente a 75 centavos por cota, frente a um resultado de 77 centavos por cota. A gestão conseguiu elevar a reserva do fundo lá para 28 centavos por cota. Ele tem aí uma receita recorrente de 87 centavos por cota, formando um resultado de 75 centavos por cota. Isso porque ele subtrai deste resultado recorrente 12 centavos de despesas recorrentes. Em relação à carteira aqui do fundo, ele segue lá com 1.675 milhões para imóveis, 285 milhões para FIIs, somando aí um patrimônio líquido total de 2 bilhões. Ele segue com um saldo devedor lá de 12 milhões em relação à sua alavancagem, com vencimento só em 2032, a uma taxa de PCA mais 1,4% ao ano, o que é bem tranquilo para o fundo. A maior exposição dele segue lá para o ativo de extrema, 24,6%. A maior exposição geográfica segue aqui para São Paulo, 43,6%, seguido de 35% para Minas Gerais e 12% para a Bahia, finalizando aqui 9,4% para o estado do Paraná. São 10 ativos na sua carteira, diversificados em 4 estados e mais de 519 mil metros quadrados de ABL. Os imóveis, 95% deles aqui são classificados como A. A maior exposição do fundo segue para e-commerce, 27%, seguido aqui de logística, 17%. O maior inquilino do fundo segue lá a Scania com 15% aqui do total das receitas, seguidos aqui da DHL, 11%, e também 11% para a Ambev, finalizando aqui com a Amazon, 10%. Os contratos seguem lá, 64% deles típicos, 36% deles são atípicos, indexados aí ao IPCA no montante de 64%, enquanto ele tem 36% aqui de IGPM. Em relação aos reajustes, 18% agora para julho, 8% de revisionais agora em 2025. Ele segue com 6% dos contratos vencendo agora em 2025, chegando aí um histórico de vacância de 8% de vacância financeira e 10,7% aqui de vacância física. Então, ponto de atenção, porque apesar de novos inquilinos estarem aí ocupando os imóveis do fundo, a vacância física deles segue bem alta e tomara que a gestão consiga manter essa vacância em patamar não superior a 10%, isso porque ele tem previsão de saída lá no ativo de extrema para a Nestlé, o que pode aumentar aí estas vacâncias. Então, ponto de atenção, porque ele segue lá com a Aratu com uma vacância física de 3,4%, o Cajamar segue lá com a vacância bem alta ainda, 56,3%, o Mauá 100% vago e também o Itapevi 9,8%. Em relação ao ativo de extrema, hoje ele se encontra zerado, mas ele tem aí uma previsão de saída lá da Nestlé e a Solística também até outubro, deixando aqui o ativo de extrema. Então, com a saída da Nestlé e também da Solística lá no ativo de extrema, a gestão comenta aqui que isto elevará a vacância física do fundo lá para 12%. Então, é importantíssimo a gestão continuar aí na busca de novos inquilinos para manter este patamar de vacância física do fundo na casa de 10%. Em relação aqui ao potencial do fundo, ele segue lá com 91 centavos de receita potencial. Ele faz hoje um recorrente de 81 centavos por cota, portanto, a vacância chega a impactar o fundo em 7 centavos por cota e tem aí 3 centavos de carência e de desconto. A gestão segue projetando uma potencial vacância zerada para os próximos meses, se considerada a dinâmica comercial do fundo, que segue aí bastante ativa. Ele segue lá em relação aos 17 centavos de inadimplência para a Sequoia, formando 4 centavos por cota, para o Dia, formando 11 centavos por cota, e para a Americanas, 4 centavos por cota.
Em relação à liquidez aqui do fundo, ele segue lá com o volume diário na casa de 2.300.000 reais ao dia, segue lá com 131 mil cotistas e é basicamente isso de LVBI 11. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é a recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 horas da manhã e o segundo às 11 horas. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário. Fechou? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.